Minha pele queimava, não com fogo comum, mas com chamas, que consomem a própria alma. Ao meu redor, milhões de vozes gritavam em agonia eterna, enquanto criaturas grotescas riam do sofrimento. Eu estava no inferno, e percebi, tarde demais, que havia vendido minha alma, por um preço ridículo. Mas então, no meio daquela escuridão absoluta, uma luz dourada rasgou as trevas, e uma mão perfurada se estendeu até mim. O que aconteceu depois? Mudou tudo. O que vou revelar pode salvar sua vida, ou de alguém que você ama. Meu nome é Natália, tenho 34 anos, e morri por 3 minutos e 47 segundos. Meu coração parou de bater em uma mesa de ritual, enquanto 13 mulheres encapuzadas cantavam ao meu redor, e nesses breves minutos, experimentei o inferno real. Não uma metáfora, não um estado mental, o inferno literal, com toda a sua agonia indescritível. E Jesus Cristo me trouxe de volta. Hoje vou contar como cheguei naquela mesa, o que vi do outro lado, e como o nome de Jesus quebrou pactos com demônios que eu havia selado com meu próprio sangue. Tudo começou 8 anos antes, quando eu tinha 23 anos. Estava destruída por um divórcio, afundando em depressão, completamente perdida. Foi quando conheci Camila, em uma cafeteria. Ela tinha 40 e poucos anos, mas parecia 10 anos mais nova. Exalava confiança e poder. Começamos a conversar sobre filosofia, espiritualidade, empoderamento feminino. Ela não julgava, não dava conselhos baratos. Apenas me ouvia de uma forma que ninguém mais fazia. Depois de 2 meses cultivando essa amizade, Camila mencionou um coletivo de mulheres focado em desenvolvimento pessoal e força feminina. Pareceu inofensivo, até progressista. Aceitei o convite, sem hesitar. A primeira reunião tinha 15 mulheres em uma casa elegante. A líder, que se apresentou como Iris, falou sobre espaço sagrado feminino, livre de julgamento patriarcal. Havia meditação, conversas sobre desafios pessoais, velas, afirmações. Nada obviamente sinistro, mas havia uma intensidade no ar que não consegui identificar. Se você está começando a sentir aquele frio na espinha, continue lendo, porque isso é apenas a superfície. Nas semanas seguintes, as reuniões foram ficando diferentes. As meditações incluíam visualizações cada vez mais perturbadoras, envolvendo imagens de transformação através da destruição, de poder através da transgressão. As conversas tocavam em tópicos sombrios, sobre raiva justificada contra sistemas opressivos, sobre poder que vem de abraçar aspectos de nós mesmas, que a moralidade convencional condena. Foi no 4º mês que os nomes foram mencionados pela primeira vez. Iris falava sobre arquétipos do poder feminino, sobre como a história havia demonizado figuras poderosas. E então ela falou sobre Lilith, apresentando-a como o símbolo de feminilidade que recusa ser controlada. Quais Casualment mencionou que havia outras entidades que representavam poder absoluto, figuras pintadas como malignas pelas religiões dominantes, precisamente porque ofereciam conhecimento e autonomia, e que para mulheres dispostas a abraçar seu poder sem limitações morais arbitrárias, havia um caminho de conexão profunda com essas forças primordiais. Algumas mulheres ficaram visivelmente desconfortáveis e nunca mais voltaram. Mas eu, na minha dor e confusão, achei a ideia estranhamente atraente. Soava como libertação radical, rejeição de todas as estruturas que me haviam feito sentir inadequada. Não percebi que não era filosofia abstrata, era prática literal. Era um pacto com o próprio diabo. Nos meses seguintes, fui introduzida a camadas mais profundas do coletivo. Havia uma hierarquia oculta. Os encontros que eu frequentava eram para iniciadas do círculo externo, mas havia reuniões privadas para membros mais comprometidas. Eventualmente, fui convidada para uma. Aquele encontro aconteceu não em Casa Bonita, mas em um espaço convertido no subsolo de um prédio abandonado, sem janelas, paredes escuras, iluminado apenas por velas vermelhas e negras. Havia 9 mulheres além de mim, todas vestindo vestes cerimoniais, borgonha escuras. Pela primeira vez,
vi o altar central. Não era mesa decorativa, era estrutura de pedra elaborada, antiga, com símbolos complexos gravados. Íris, usando uma veste preta diferente das outras, me explicou que aquela era a verdadeira natureza do coletivo. Éramos praticantes de uma tradição antiga que honrava forças primordiais de poder, forças que as religiões organizadas haviam tentado suprimir. E que se eu quisesse continuar, precisaria passar por uma iniciação, que me ligaria permanentemente ao coletivo e às entidades que honrávamos. Parte de mim sabia que deveria sair correndo, mas outra parte, a parte ferida, e com raiva de anos de dor e rejeição, queria o poder prometido, queria ser forte em vez de vítima, queria ter controle, queria importar, e então, em uma decisão que me assombraria por anos, concordei. A iniciação foi agendada para 2 semanas depois. Durante uma fase lunar específica, fui instruída a seguir uma dieta restritiva por 3 dias antes, consumir apenas líquidos e uma preparação de ervas específica, que Íris forneceu em um frasco escuro. No dia marcado, fui levada para uma propriedade isolada, perto de uma área florestal. Havia uma estrutura de pedra nos fundos, algo entre ruína restaurada e santuário construído propositalmente. Dentro, todas as 13 membras seniores estavam presentes, formando um círculo preciso. Fui instruída a vestir uma túnica branca simples, simbolizando deixar para trás minha identidade anterior. Então começou uma cerimônia que durou horas, cânticos em latim arcaico e outras línguas. Fumaça de incensos específicos que faziam minha percepção ficar alterada. E progressivante. Tarefas que testavam minha disposição de obedecer, sem questionar. Me fizeram beber uma mistura amarga. Me fizeram recitar declarações, rejeitando explicitamente Jesus Cristo, negando sua divindade e seu sacrifício na cruz. Me fizeram declarar que não havia salvação através dele, que eu rejeitava o Espírito Santo e escolhia outro caminho. Me fizeram desenhar símbolos específicos em meu próprio corpo com uma tinta preparada especialmente. E então, no que Iris chamou de momento crucial da iniciação, trouxeram um animal para a cerimônia. Era uma criatura negra de tamanho médio. Me deram um implemento cerimonial, uma lâmina antiga gravada com símbolos complexos, e me instruíram sobre o procedimento específico que deveria seguir. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o objeto cair. Nunca havia participado de algo assim, mas com Camila de um lado e Íris do outro, suas mãos guiando as minhas, completei o ato. O que aconteceu depois foi utilizado conforme instruções precisas que Íris havia fornecido. E então, enquanto as mulheres ao meu redor cantavam com intensidade crescente, Íris me instruiu a usar o resultado para marcar pontos específicos: minha testa, meu peito e meu abdômen, seguindo símbolos desenhados em um pergaminho antigo. E foi naquele momento, marcada com símbolos profanos, rodeada por cânticos que faziam o próprio ar vibrar, que senti algo mudar. Fundamentalmente, era como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim e algo atravessasse. Não completamente, não possessão total no sentido dramático, mas uma presença, uma influência, uma conexão com algo antigo e profundamente maligno que agora tinha ganchos em minha alma. A cerimônia continuou com cada membra vindo até mim, tocando as marcas que eu carregava, pronunciando palavras em línguas estranhas. E então, Íris produziu um cálice ornamentado de metal escuro. Ela preparou uma mistura, usando elementos da cerimônia anterior, adicionando vinho tinto escuro. E cada uma de nós bebeu daquele cálice, selando o pacto que nos ligava não apenas entre nós, mas as forças demoníacas que agora éramos consideradas conectadas permanentemente. Quando a cerimônia terminou, eu estava exausta, de formas que transcendiam cansaço físico. Sentia como se algo fundamental em mim havia sido alterado no nível mais profundo. E realmente havia. Eu havia vendido minha alma, literalmente. Havia feito um pacto com demônios, rejeitado Jesus Cristo conscientemente, e aberto as portas da minha vida espiritual,
para forças das trevas. Nos dias seguintes comecei a notar mudanças distintas, sonhos vívidos e perturbadores toda a noite, sempre envolvendo figuras sombrias e cenários inquietantes que pareciam mais reais que produtos da imaginação. Pensamentos que não pareciam completamente meus. E havia os benefícios também, as coisas prometidas. Minha depressão parecia evaporar da noite para o dia, substituída por confiança e energia, que eu nunca havia experimentado. Situações na vida começaram a se alinhar de formas improváveis. Consegui uma promoção significativa no trabalho. Pessoas que antes me ignoravam, agora me achavam magnética e influente. Mas o preço estava começando a se manifestar também. Desenvolvi intolerância física a certos ambientes. Entrar em igrejas cristãs causava desconforto imediato, dores de cabeça intensas e náusea. Ver símbolos da cruz me fazia instintivamente desviar o olhar, como se algo dentro de mim recuasse com medo ou ódio. Ouvir o nome de Jesus Cristo sendo proclamado causava dor física real, e comecei a mudar fundamentalmente como pessoa, me tornando mais fria emocionalmente, mais manipuladora nas interações, capaz de ferir pessoas sem remorso genuíno. As reuniões do coletivo continuaram, agora mensalmente, durante fases lunares específicas, e como membra plena, participei de práticas que progressivamente se tornaram mais extremas. Havia trabalhos de manipulação energética, onde direcionávamos intenção focada contra pessoas específicas que membros do coletivo queriam punir ou influenciar, e os resultados eram perturbadoramente efetivos. Essas pessoas sofriam sequências de infortúnios inexplicáveis, doenças repentinas sem causa médica clara, acidentes estranhos. Havia práticas de conexão direta com as presenças demoníacas que servíamos, experiências intensas que eram simultaneamente aterrorizantes e viciantes. Não eram físicas no sentido convencional, mas também não eram apenas imaginação. Algo estava acontecendo. Interações espirituais que deixavam marcas que ninguém podia ver, mas que eu sentia profundamente. E havia as oferendas contínuas, sempre animais específicos, sempre de coloração escura, sempre terminados de formas particulares com procedimentos precisos. Eu participava, me tornara dessensibilizada ao horror, através de repetição constante e doutrinação, de que aquilo era necessário para nosso desenvolvimento, para nossa proteção. Mas havia momentos, especialmente tarde da noite quando estava sozinha, onde a realidade do que eu havia me tornado me atingia com força total. Eu tinha vendido algo fundamental de mim mesma. Estava participando de práticas que sabia serem profundamente erradas. Estava me tornando algo monstruoso. Depois de 3 anos como membra plena, fui promovida ao Círculo Interno, um grupo de apenas 7 mulheres, que conduziam os trabalhos mais importantes. E foi quando aprendi sobre dimensões da organização, que mesmo as membras regulares não conheciam. O coletivo não era apenas nosso grupo local. Era uma rede coordenada com células em dezenas de cidades, todas operando de forma similar, todas dedicadas às mesmas forças demoníacas. Havia comunicação regular entre grupos, trabalhos coordenados acontecendo simultaneamente, em diferentes fusos horários, para maximizar o impacto energético. E aprendi sobre as práticas mais extremas, aquelas reservadas apenas para a liderança. Iris me levou para um local que ela chamava de santuário principal, uma estrutura subterrânea elaborada que o coletivo havia construído sob uma propriedade nos arredores da cidade. Descer aqueles degraus de pedra fria foi como descer para outro mundo, o ar ficando mais denso e mais frio a cada passo. Símbolos elaborados nas paredes que pareciam se mover sob a luz incerta das tochas. Havia uma câmara ampla com uma estrutura central maior e mais complexa que qualquer coisa que eu havia visto antes. E Iris me contou sobre os grandes trabalhos que aconteciam ali, apenas durante eventos astronômicos raros e alinhamentos astrológicos específicos. Trabalhos que requeriam oferendas de nível completamente diferente. Quando ela explicou, fiquei horrorizada. Parte de mim que ainda retinha alguma humanidade
ficou profundamente chocada. Mas ela rapidamente esclareceu que eram situações envolvendo pessoas que vinham voluntariamente, após serem convencidas de que havia significado especial, ou indivíduos que já estavam morrendo, suas transições sendo aceleradas, e suas energias vitais sendo colhidas, durante aqueles momentos finais, através de procedimentos ritualísticos complexos. Presenciei um desses trabalhos cerca de 6 meses depois de entrar no círculo interno. A pessoa envolvida era um homem idoso com câncer terminal, em estágio avançado, sem família próxima, que havia sido convencido por uma de nossas membras de que havia uma forma de dar propósito transcendente aos seus momentos finais. Ele foi medicado pesadamente, provavelmente nem plenamente consciente do que estava acontecendo, quando o trouxeram para a câmara subterrânea. E então, durante um trabalho que durou muitas horas, com todas as 13 membras de liderança presentes, realizaram procedimentos complexos, que Iris descreveu como purificação e colheita energética. E algo respondeu àquele trabalho, uma presença tão poderosa e maligna, que mesmo eu, já acostumada a manifestações espirituais perturbadoras, quis fugir. O ar na câmara se tornou gelado, de forma sobrenatural. As chamas das velas começaram a se comportar de formas que violavam física básica. E todas nós sentimos aquela presença demoníaca, não apenas ao redor, mas dentro de nós, tocando nossas mentes diretamente, fazendo promessas de poder aumentado e exigindo lealdade renovada. Depois daquele trabalho, nunca fui a mesma. Algo havia quebrado dentro de mim, a última barreira de resistência moral, que ainda existia. Tornei-me completamente entregue ao que éramos, completamente comprometida com o coletivo e seu propósito maligno. Subi rapidamente na hierarquia, tornando-me eventualmente segunda de Iris, ajudando a planejar cerimônias, recrutar novas membras, coordenar com outras células, e havia poder real, não apenas psicológico, mas tangível, capacidade de influenciar eventos de formas que desafiavam explicação convencional, capacidade de manipular pessoas e situações, capacidade de causar dano real, à distância, através de trabalhos espirituais, direcionados por demônios. Vi mulheres que nos haviam cruzado sofrerem colapsos completos em suas vidas. Vi competidores de nossas membras serem sistematicamente afastados, através de circunstâncias que pareciam naturais, mas que havíamos orquestrado. Vi até mortes que foram oficialmente atribuídas a causas naturais, mas que sabíamos terem sido resultado de trabalhos rituais específicos, mas o preço continuava aumentando terrivelmente. A presença demoníaca que eu havia sentido durante minha iniciação se tornara companhia constante e cada vez mais dominante, voz sussurrando em meus pensamentos, com frequência crescente, influenciando decisões, gradualmente assumindo mais controle sobre minha vontade. Desenvolvi insônia crônica severa, porque quando conseguia dormir, os sonhos eram absolutamente aterrorizantes, e fisicamente estava me deteriorando, apesar da aparência externa cuidadosamente mantida. Dores inexplicáveis que médicos não conseguiam diagnosticar. Exaustão tão profunda que nenhuma quantidade de descanso conseguia aliviar. Era como se os demônios que servíamos estivessem lentamente nos consumindo de dentro para fora, preparando-nos para a morte e a condenação eterna. O ponto de virada veio de forma completamente inesperada. Estávamos no processo de recrutar uma nova membra, uma jovem de apenas 20 anos que Camila havia conhecido durante uma viagem e vinha cultivando cuidadosamente há meses. A garota era a candidata perfeita, vulnerável após perder a mãe recentemente, buscando desesperadamente por significado e conexão. Camila a trouxe para seu primeiro encontro do círculo externo, e eu estava lá, observando. E quando olhei para aquela garota jovem e inocente, seus olhos cheios de esperança, acreditando que havia encontrado uma comunidade de mulheres que genuinamente se importavam com ela, vi a mim mesma, 8 anos antes. Vi a armadilha sendo montada com precisão, a sedução gradual que a levaria eventualmente para aquela câmara subterrânea terrível, onde sua alma seria vendida ao diabo. E pela primeira vez em muito tempo,
senti algo que pensei que estava completamente morto dentro de mim. Culpa genuína, horror verdadeiro pelo que eu havia me tornado e pelo que estava ativamente ajudando a perpetuar. Aquela noite, sozinha em meu apartamento, quebrei emocionalmente, de forma que não havia acontecido em anos. Chorei pela primeira vez em tanto tempo lágrimas genuínas de remorso profundo. E em desespero absoluto, fiz algo que não havia feito desde minha iniciação, 8 anos antes. Orei. Não para as entidades demoníacas que vinha servindo. Não para as forças das trevas que haviam me dado poder, mas estavam me consumindo. Mas para Jesus Cristo, aquele que havia explicitamente renunciado durante minha iniciação, aquele cujo nome não podia pronunciar sem desconforto físico real, aquele que havia morrido na cruz, pelos meus pecados. A oração foi quebrada, desarticulada e patética. Apenas disse: Jesus, se você é real, se você realmente morreu por mim, se há perdão mesmo para alguém como eu que te rejeitou e serviu ao diabo, eu preciso desesperadamente de você. E estou completamente perdida. Fiz coisas terríveis, que não posso desfazer. Mas se há caminho de volta, por favor me mostre. Por favor me salve. Não esperava resposta real, mas algo mudou naquela noite de forma tangível e poderosa. A presença opressiva demoníaca que me acompanhava constantemente, aquela voz sussurrante que havia se tornado parte da minha paisagem mental, recuou, significativamente, como se o nome de Jesus tivesse poder real sobre ela, como se minha oração sincera tivesse criado um espaço de proteção que os demônios não podiam ocupar completamente, e pela primeira vez em anos, consegui dormir algumas horas sem pesadelos horríveis enviados pelas trevas. Nos dias seguintes, comecei a questionar tudo discretamente, mantendo a aparência externa de total compromisso. Pesquisei online sobre libertação espiritual de envolvimento em práticas ocultas extremas, sempre usando computadores públicos em bibliotecas diferentes, porque sabia que Iris tinha métodos de monitorar atividades de membros. E encontrei testemunhos de pessoas que haviam saído de situações similares através de ajuda de igrejas evangélicas, que entendiam a realidade de guerra espiritual e tinham experiência lidando com casos extremos de possessão e opressão demoníaca. Mas sair não seria simples. O coletivo não permitia que membros simplesmente deixassem, especialmente membros do círculo interno, que conheciam segredos operacionais críticos. Havia histórias sussurradas sobre mulheres que tentaram desertar. Algumas haviam morrido em acidentes, que pareciam convenientes demais para serem coincidência, assassinadas por demônios como punição. Outras haviam sido aterrorizadas a voltar através de ataques espirituais demoníacos, tão intensos e sustentados, que preferiam a escravidão do coletivo. A tortura de resistir sozinhas contra as legiões do inferno. Eu precisaria de ajuda externa, significativa. Encontrei informações sobre uma igreja evangélica, que mencionava especificamente Ministério de Libertação Espiritual, e tinha testemunhos de pessoas libertas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Entrei em contato anonimamente, explicando vagamente minha situação. Recebi resposta rápida de um pastor, dizendo que eles haviam ajudado outros através do poder de Jesus Cristo, e que eu deveria ligar, para discutir próximos passos. Demorei 3 dias para juntar coragem, mas finalmente liguei. O pastor me ouviu pacientemente sem interrupção ou julgamento, enquanto eu descarregava anos de participação em práticas satânicas, que sabia serem profundamente erradas. Quando terminei, esperava rejeição ou descrença. Em vez disso, ele disse calmamente que acreditava completamente em mim, que libertação era definitivamente possível, mesmo em casos extremos, de pactos demoníacos, através do poder do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, mas que seria uma batalha espiritual intensa. Se eu estava genuinamente pronta para renunciar às trevas e entregar minha vida a Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Ele tinha uma equipe experiente, que podia me ajudar através de oração, e do nome poderoso de Jesus, mas eu precisaria estar disposta
a confessar todos os meus pecados, renunciar a todos os pactos que havia feito com demônios, e confiar completamente em Jesus, mesmo quando ficasse aterrorizante. Concordei sem hesitação. Marcamos um encontro público alguns dias depois. Mas então cometi um erro que quase custou tudo. Iris me ligou naquela mesma tarde, dizendo que havia um trabalho importante acontecendo naquela noite, e minha presença era absolutamente obrigatória. Tentei inventar uma desculpa sobre não estar me sentindo bem, mas algo em minha voz, ou talvez algo que ela percebeu através de meios espirituais, demoníacos, alertou ela. Houve um silêncio longo e pesado, e então, ela disse com voz gelada que precisávamos conversar pessoalmente, imediatamente, que ela viria me buscar em 20 minutos. Quando Iris chegou, não estava sozinha. Havia 2 outras membros do círculo interno com ela, ambas claramente ali como reforço se necessário. Iris foi direta ao ponto com eficiência brutal. Disse que havia sentido uma mudança distinta em minha energia nos últimos dias, que a conexão espiritual demoníaca que todas compartilhávamos através de nossos pactos havia mostrado que eu estava questionando meu compromisso. Tentei negar veementemente, mas ela me interrompeu com um gesto. Disse que haviam realizado trabalho divinatório específico focado em mim através de consulta a demônios, e haviam visto que eu havia feito contato com uma igreja cristã, que eu havia invocado o nome de Jesus Cristo, que eu estava planejando traição, e que havia apenas 2 caminhos possíveis agora. Ou eu passaria imediatamente por um ritual de reconsagração, que fortaleceria meus vínculos demoníacos, a ponto de tornar deserção, literalmente, impossível através de possessão mais completa, ou enfrentaria consequências que ela não precisava especificar, mas que envolviam minha morte e condenação ao inferno. Meu coração estava acelerado perigosamente, mas forcei minha voz a permanecer calma. Disse que ela estava equivocada, que estava apenas passando por um período difícil de dúvida, mas que minha lealdade permanecia intacta. Iris me estudou com olhos que pareciam enxergar através de cada palavra falsa. Olhos que não pareciam mais completamente humanos, mas possuídos por algo maligno. E então ela fez um gesto sutil, e as outras 2 mulheres se levantaram simultaneamente, posicionando-se de forma a bloquear a porta de saída. O ritual de reconsagração aconteceria ali mesmo, em sua casa, imediatamente. Me levaram para o porão que descobri existir sob sua casa, descendo uma escada estreita escondida atrás de uma estante, que deslizava quando ela pressionou um mecanismo oculto. Embaixo havia um espaço preparado especificamente para trabalhos privados, menor que o santuário principal, mas completamente funcional com altar satânico, símbolos demoníacos elaborados nas paredes, e armários cheios de implementos que reconheci. Iris me explicou, em detalhes clínicos e aterrorizantes, que o ritual envolveria renovar meus juramentos originais, com componente adicional crítico. Haveria invocação de possessão demoníaca, completa e permanente, permitindo que a entidade principal estabelecesse presença totalmente dominante em minha consciência, tornando impossível que eu resistisse a comandos, ou sequer pensasse em Jesus Cristo novamente. Seria essencialmente assassinato de meu livre-arbítrio e de minha alma, tornando-me fantoche completamente controlado por demônios até minha morte física, e então, condenação eterna. No inferno, foi naquele momento que soube com clareza absoluta que precisava agir imediatamente. Se passasse por aquele ritual, estaria verdadeiramente perdida para sempre, sem qualquer possibilidade de recuperação ou redenção. Então, quando Iris se virou momentaneamente para preparar algo no altar satânico, tomei a única chance que teria. Comecei a orar em voz alta. Jesus Cristo, Filho de Deus, me salve. Jesus Cristo, Filho de Deus, me salve. Eu renuncio a todos os pactos com demônios. Eu renuncio a Satanás. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Iris gritou meu nome com fúria sobrenatural, e as outras vieram correndo atrás de mim. Mas continuei gritando o nome de Jesus enquanto corria. Não para a escada,
porque as outras duas estavam posicionadas lá, mas para outro canto do porão, onde havia notado uma janela de ventilação pequena perto do teto. Era absolutamente minúscula, mas eu era magra o suficiente para possivelmente caber se conseguisse alcançá-la. Enquanto corria, continuava gritando: no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus me protege. O sangue de Jesus me protege. E algo extraordinário aconteceu. As 3 mulheres que vinham correndo atrás de mim de repente pararam, como se tivessem atingido uma barreira invisível. Seus rostos se contorceram em expressões de dor e fúria, e vozes que não eram completamente delas gritaram: pare de falar esse nome. Pare. Mas eu não parei. Consegui arrastar uma caixa pesada até a parede, subir nela e começar a forçar a janela que felizmente não tinha tranca interna, o tempo todo, clamando o nome de Jesus Cristo. Quando finalmente consegui abrir e começar a me espremer através daquela abertura pequena, senti mãos me agarrarem pelos tornozelos, tentando me puxar para baixo com força sobrenatural. Mas gritei mais alto: Jesus Cristo! Me salve! Pelo sangue do Cordeiro! Pelo sangue do Cordeiro! E as mãos me soltaram, como se tivessem sido queimadas. Consegui finalmente me espremer, através daquela abertura, rasgando minha roupa e arranhando profundamente minha pele contra as bordas ásperas, mas finalmente caindo, desajeitadamente no gramado do lado de fora. Corri como nunca havia corrido na vida. Não tinha ideia clara de onde estava indo. Apenas sabia que precisava me distanciar o máximo possível, enquanto continuava orando em voz alta: Jesus, me protejan, Jesus, me salve. Jesus, eu confio em você. Corri pelas ruas residenciais enquanto o sol se punha, descalça e sangrando de múltiplos cortes, roupa rasgada, provavelmente parecendo absolutamente louca para qualquer pessoa que me visse, mas não podia parar. Eventualmente, depois do que pareceram quilômetros, encontrei uma loja de conveniência ainda aberta em uma área mais movimentada. Entrei tropeçando e ofegante, e a atendente jovem ficou visivelmente assustada com minha aparência. Implorei para usar o telefone. Ela hesitou, mas finalmente me entregou seu celular pessoal. Liguei para o pastor com mãos tremendo tão violentamente que quase deixei o aparelho cair várias vezes. Expliquei rapidamente onde estava aproximadamente, e que precisava de ajuda de emergência imediatamente. Que pessoas perigosas envolvidas com demonismo provavelmente estavam me procurando. Ele disse para ficar dentro da loja, em área pública com outras pessoas ao redor para segurança, e que estaria lá em 30 minutos, que já estava saindo, e que ia orar por mim pelo telefone imediatamente. E então, enquanto eu esperava naquela loja, ele começou a orar: Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, pedimos proteção sobre nossa irmã. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, reivindicamos autoridade sobre toda força demoníaca que a persegue. Ordenamos que todo demônio se afaste dela agora. Em nome de Jesus Cristo, amarramos toda a operação satânica contra ela, pelo poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, envolva com seus anjos e proteja até chegarmos aí. Amém. Aqueles 30 minutos foram longos e aterrorizantes. Fiquei perto da janela da frente, observando obsessivamente cada carro que passava, e sentia a presença demoníaca também. Aquela entidade que havia residido parcialmente em mim por 8 anos, absolutamente enfurecida pela minha deserção tentada, atacando minha mente com força total, tentando me aterrorizar de volta à submissão, enchendo meus pensamentos com imagens horríveis do que aconteceria se eu continuasse esse caminho. Mas toda vez que sentia o ataque intensificar, eu sussurrava: Jesus, me proteja. O sangue de Jesus me cobre. E sentia o ataque recuar ligeiramente. O nome de Jesus tinha poder real. Mas então o pastor chegou, não sozinho, mas com 3 outras pessoas. 2 homens e uma mulher, que ele apresentou rapidamente, como parte de sua equipe de libertação espiritual. Me levaram não para a igreja como eu esperava,
mas para uma casa residencial, que mantinham especificamente para casos como o meu. Pessoas fugindo de situações de satanismo e possessão demoníaca, que precisavam de proteção tanto física quanto espiritual, durante o processo de libertação, pelo poder de Jesus Cristo. A casa era simples, mas havia uma atmosfera de paz, que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em horas, comecei a respirar um pouco mais facilmente, sentindo que talvez realmente tivesse uma chance de ser liberta. Me deram roupas limpas e confortáveis para trocar, trataram cuidadosamente meus cortes e arranhões com antisséptico. Ofereceram comida que eu não consegui comer, porque meu estômago estava completamente revirado de adrenalina e medo. Então o pastor me explicou com calma e clareza o que aconteceria nas próximas horas e dias. Haveria um processo intensivo de libertação espiritual, através do poder do nome de Jesus Cristo e da autoridade que Ele nos deu sobre demônios. Provavelmente ao longo de vários dias ou até semanas, dependendo de quão profundos e complexos eram os vínculos demoníacos estabelecidos. Não seria fácil. Provavelmente seria uma das experiências mais difíceis e aterrorizantes da minha vida, em momentos, mas Jesus Cristo é mais poderoso que todo o inferno. E através do seu sangue derramado na cruz, libertação completa era possível. Começamos naquela mesma noite porque ele disse que não podíamos dar tempo para os ataques demoníacos se intensificarem ou para o coletivo potencialmente localizar onde eu estava. Toda a equipe estava presente, 5 pessoas no total, e começaram estabelecendo orações de proteção elaboradas, invocando o sangue de Jesus Cristo sobre a casa inteira, e especificamente sobre mim, pedindo ao Espírito Santo que enchesse o ambiente e que anjos fossem enviados para nos proteger. E então começaram o processo de renúncia e libertação. O pastor me guiou verso por verso, através de confessar cada pecado que havia cometido, reconhecendo que havia violado os mandamentos de Deus e rejeitado Jesus Cristo. Então me guiou a renunciar especificamente cada juramento que havia feito durante minha iniciação, e posteriormente, cada ritual satânico que havia participado, cada entidade demoníaca que havia invocado conscientemente ou permitido influência sobre mim, cada pacto que havia selado com demônios, e então veio a parte crucial. O pastor me guiou em uma oração de entrega total a Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecadora, e que estava perdida, e caminhando para o inferno. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e ressuscitou ao 3º dia. Eu me arrependo de todos os meus pecados, especialmente de ter rejeitado o Senhor e servido a Satanás. Eu renuncio a Satanás e a todos os seus demônios. Eu quebro todo o pacto que fiz com as trevas. Eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida completamente ao Senhor. Lava-me com seu sangue. Purifica-me. Liberta-me. Em nome de Jesus. Amém. Quando terminei aquela oração, a reação foi imediata, violenta e absolutamente aterrorizante. Meu corpo começou a convulsionar de formas que eu absolutamente não controlava voluntariamente. Voz saindo de minha garganta, que não era minha voz natural, significativamente mais profunda e cheia de ódio puro, vomitando obscenidades e blasfêmias contra Jesus Cristo e ameaças específicas contra cada pessoa na sala. Ela é nossa, ela fez pacto conosco. Ela nos pertence. Não podemos sair. Ela é nossa. Era a entidade demoníaca que havia residido em mim manifestando externamente, lutando com toda a força para manter controle enquanto eles trabalhavam sistematicamente para expulsá-la no nome de Jesus. Parte de minha consciência estava presente e aterrorizada, observando de algum lugar interno, mas outra parte estava sendo controlada completamente por aquela presença maligna que se recusava absolutamente a sair sem batalha. O pastor e sua equipe começaram a orar com autoridade. Demônio imundo, em nome de Jesus Cristo, ordenamos que você saia dela agora. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, você não tem mais direito legal sobre ela.
Ela renunciou aos pactos, ela confessou seus pecados. Ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você está derrotado. Saia agora, em nome de Jesus Cristo. A batalha durou horas. Eu-me, debaixa. Gritava com voz que não era minha. Cuspia. Tentava atacar as pessoas que estavam orando, mas eles continuavam incansáveis declarando a palavra de Deus, invocando o sangue de Jesus, ordenando aos demônios que saíssem. E gradualmente, eu sentia algo acontecendo dentro de mim. A presença que havia estado entrelaçada com minha alma estava sendo arrancada, separada de mim pelo poder superior de Jesus Cristo. Em certo momento a voz demoníaca gritou: Está bem! Está bem! Vamos sair! Mas ela vai para o inferno de qualquer jeito. Ela fez coisas demais. Ela matou. Ela destruiu vidas. Ela é nossa no inferno. E o pastor respondeu com autoridade absoluta: Mentiroso! O sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. Vocês não têm autoridade sobre ela. Saiam agora, em nome de Jesus. E então, em um momento que nunca vou esquecer, senti algo fundamental se romper. A presença demoníaca que havia estado entrelaçada com minha alma por 8 anos, foi finalmente arrancada completamente. A separação foi agonia absoluta, como se algo estivesse sendo fisicamente arrancado de dentro de mim. Gritei com minha própria voz desta vez. Um grito de dor, mas também de libertação. E então, de repente, terminou. Fiquei completamente imóvel no chão, exausta, além de qualquer descrição. E pela primeira vez em 8 anos inteiros, estava completamente sozinha, em minha própria mente. A presença demoníaca que havia sido companhia constante, aquela voz sussurrante e maligna, aquela influência opressiva e controladora, simplesmente não estava mais lá. Havia sido expulsa pelo poder do nome de Jesus Cristo e do seu sangue. Chorei então, lágrimas de alívio profundo, misturadas com gratidão avassaladora, e sussurrei: Obrigada, Jesus. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me salvar. E naquele momento, senti algo que nunca havia experimentado antes. Uma presença diferente, gentil, amorosa, consoladora. O Espírito Santo de Deus tocando o meu coração, me assegurando que eu era perdoada, que o irá amada, que era filha de Deus, agora, através de Jesus Cristo. Mas aquela foi apenas a primeira sessão do processo. Nos dias seguintes, continuamos com o trabalho progressivamente mais profundo e específico de cura e restauração, tratando memórias traumáticas, através de oração focada e do poder curador do Espírito Santo, renunciando pactos específicos que havia feito em cerimônias particulares, quebrando maldições que haviam sido colocadas sobre mim pelo coletivo satânico, como proteção contra a deserção, e progressivamente, lentamente, reconstruindo um fundamento espiritual saudável, baseado na palavra de Deus, onde antes havia apenas corrupção e distorção demoníaca, e havia ataques constantes das trevas. O coletivo definitivamente não desistiu facilmente. Havia trabalhos satânicos sendo feitos contra mim intensivamente, tentativas espirituais de me aterrorizar de volta ou me silenciar permanentemente, através de assassinato demoníaco. Pesadelos retornaram com vingança absoluta quando conseguia dormir. Demônios me atacando nos sonhos. Sensações físicas, realistas de ser sufocada ou atacada durante a noite por entidades malignas. Vozes sussurrando ameaças específicas, de que eu iria para o inferno de qualquer jeito, e uma sensação constante e opressiva de ser observada por demônios, perseguida, caçada, mas a equipe estava preparada e experiente em guerra espiritual, mantinham orações contínuas de proteção, invocando o sangue de Jesus. Pessoas da igreja fazendo vigília em turnos durante as noites, orando em línguas pelo poder do Espírito Santo. E toda vez que eu sentia um ataque, eu clamava o nome de Jesus e declarava a palavra de Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará.
O sangue de Jesus me protege. Eu estou selada com o Espírito Santo. E gradualmente, ao longo de 2 semanas intensivas de ministração, libertação e cura pelo poder de Deus, os ataques diminuíram em frequência e intensidade. Os demônios foram perdendo terreno. A paz de Deus foi tomando o lugar do tormento. A luz de Cristo foi dissipando as trevas que haviam dominado minha vida por 8 anos. Mas então algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Algo que até hoje me deixa sem palavras, quando lembro. Algo que prova que o inferno é real. E que Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Na 10ª noite de ministração, eu estava dormindo na casa segura, quando de repente acordei, ou pelo menos pensei que havia acordado, mas não estava mais no quarto. Estava em um lugar completamente diferente, um lugar de escuridão absoluta, que de alguma forma, eu podia ver. Um lugar de calor insuportável, que fazia minha pele queimar. Um lugar de cheiro horrível de enxofre e decomposição que fazia meu estômago revirar. E havia gritos. Milhares, talvez milhões de vozes gritando em agonia e desespero. E então, percebi onde estava. Eu estava no inferno. Não sei se foi uma visão, uma experiência de quase morte, ou se Deus literalmente permitiu que minha alma fosse levada lá, brevemente como um aviso final. Mas era absolutamente real, mais real que qualquer coisa que eu já havia experimentado na vida. Eu estava em uma espécie de caverna, ou túnel imenso, com paredes que pareciam feitas de rocha vulcânica. Chamas saíam de fissuras na rocha. O calor era insuportável, muito pior que qualquer fogo físico que já senti. Não queimava apenas a pele, queimava a alma de uma forma que não posso descrever adequadamente. E ao meu redor, eu via outras pessoas, milhares delas. Algumas eu reconheci como membros do coletivo que haviam morrido ao longo dos anos. Outras eram estranhas, mas todas estavam em tormento indescritível. Elas gritavam, choravam e imploravam por misericórdia, que nunca viria. Seus corpos pareciam estar constantemente queimando, mas nunca eram consumidos. Apenas continuavam sofrendo eternamente. Algumas tentavam subir pelas paredes, mas demônios horríveis as empurravam de volta. Demônios com aparência grotesca e aterrorizante, rindo da agonia das almas, torturando-as com prazer maligno. E então vi Camila, minha amiga que me havia recrutado para o coletivo. Ela estava em uma sessão específica, rodeada por chamas, gritando em agonia. Quando me veio, seus olhos se arregalaram. Natália, Natália, você está aqui? Eu sabia que você viria. Eu sabia, eu gritei de volta. Não. Eu não pertenço aqui. Jesus me salvou. Jesus me libertou. E então Camila gritou com ódio e desespero. Não há Jesus aqui. Não há salvação aqui. Esse é nosso destino eterno. Nós escolhemos as trevas. Agora sofreremos para sempre. E demônios começaram a se aproximar dela, torturando-a de formas que não vou descrever. Seus gritos ecoavam pelas cavernas do inferno. Comecei a ser arrastada mais fundo para dentro do inferno. Sentia mãos invisíveis me puxando bolsas demoníacas, sussurrando: você pertence aqui. Você fez pacto conosco. Você nos serviu. Você matou. Você destruiu vidas. Este é seu lugar eterno. Bem-vinda ao inferno. O terror que senti naquele momento é indescritível. Comecei a gritar. Não! Jesus me salve! Jesus io te portenco! Eu sou sua. Pelo seu sangue. Eu fui comprada. Jesus! 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 E de repente, no meio daquela escuridão horrível, apareceu uma luz brilhante, dourada, linda, que cortou através das trevas como uma espada. E naquela luz, uma figura, um homem vestido de branco, com uma presença de amor e poder tão imensos, que toda a escuridão ao redor recuou. Era Jesus. Eu sabia que era Jesus. Não vi seu rosto claramente, mas sabia com absoluta certeza. Sua mão estendida em minha direção, e sua voz, cheia de autoridade, mas também de compaixão, disse: Natália, você não pertence mais aqui. Eu te redimi com meu sangue. Eu te comprei da escravidão.
Você é minha. Venha. Segurei sua mão, e imediatamente tudo mudou. O calor insuportável desapareceu. Os gritos se afastaram. A escuridão foi dissipada. E quando olhei para trás, vi as portas do inferno se fechando, e ouvi os demônios gritando com raiva. Não! Ela era nossa! Mas a voz de Jesus respondeu com autoridade absoluta. Ela é minha. Comprada com meu sangue. Vocês não têm mais autoridade sobre ela. Está consumado, e então acordei de verdade na casa segura, gritando e chorando. O pastor, e outros, vieram correndo para o quarto. Contei tudo o que havia experimentado. Cada detalhe daquela visão ou experiência do inferno, e de como Jesus, literalmente me resgatou. De lá, o pastor começou a chorar, também, e disse: Irmã, Deus te mostrou isso por uma razão, para que você nunca, nunca se esqueça do que Jesus fez por você. Você estava destinada ao inferno, merecidamente por causa dos pactos e pecados. Mas Jesus te salvou. Ele pagou o preço. Ele te resgatou. Agora você tem uma missão: contar às pessoas sobre o inferno real e sobre o Jesus real que salva. Depois dessa experiência, tudo mudou em mim permanentemente. Não havia mais nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, nenhuma tentação de voltar às trevas. Eu havia visto com meus próprios olhos o destino que me aguardava. Eu havia sentido o tormento do inferno, e eu havia experimentado o poder salvador de Jesus Cristo, que me arrancou literalmente das garras da morte eterna. Depois de 15 dias de trabalho concentrado de libertação, cura e discipulado, pelo poder de Jesus Cristo e do Espírito Santo, o pastor considerou seguro para eu começar o processo de reconstruir uma vida fora da casa protegida. Embora com precauções contínuas, eles me ajudaram a me mudar para uma cidade completamente diferente, longe de todos os lugares onde o coletivo satânico tinha células conhecidas. Me ajudaram a conseguir documentação nova, arranjar um emprego básico em uma pequena empresa, essencialmente começar vida completamente do zero, e me conectaram com uma igreja evangélica forte, que entendia sobre realidade de guerra espiritual e podia fornecer comunidade genuína de irmãos em Cristo e suporte espiritual contínuo, através da palavra de Deus e da oração. Os primeiros meses foram absolutamente difíceis, aprendendo a viver e funcionar sem o poder demoníaco artificial que havia me sustentado por anos, lidando com culpa avassaladora e constante por tudo que havia feito e sido parte, mesmo sabendo que Jesus me havia perdoado, reconstruindo um senso de identidade e valor, que não estava baseado em manipulação, controle e poder sobre outros, mas na minha identidade, como filha de Deus, através de Jesus Cristo, lutando com depressão que às vezes retornava quando as memórias traumáticas vinham à tona. Mas gradualmente, muito lentamente, e pela graça de Deus, comecei a genuinamente me curar e crescer espiritualmente. Encontrei trabalho honesto, fiz amizades reais com irmãos em Cristo pela primeira vez em anos, relacionamentos baseados em amor genuíno e verdade, em vez de manipulação. Comecei a estudar a Bíblia diariamente, permitindo que a palavra de Deus renovasse minha mente. Comecei a orar constantemente, desenvolvendo uma relação real com Jesus Cristo, não baseada em medo ou busca por poder, mas em amor, gratidão e reconhecimento humilde de que eu preciso dele todos os dias. Comecei a servir na igreja, ajudando outros que estavam passando por libertação de opressão demoníaca, compartilhando meu testemunho de como Jesus me salvou. Isso foi há 3 anos. Hoje, estou em um lugar que nunca achei remotamente possível, durante aqueles 8 anos de escravidão satânica. Livre, genuinamente livre, não apenas das amarras físicas e sociais do coletivo, mas das amarras espirituais profundas, que haviam me escravizado ao diabo. Livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo, salva da condenação eterna no inferno pela graça e misericórdia de Deus. Agora quero falar diretamente com você. Se alguém te convida para um círculo feminino, ou comunidade focada em empoderamento, não estou dizendo que a maioria desses grupos seja problemática.
A grande maioria é completamente legítima e saudável, mas você precisa prestar atenção absoluta a certos sinais de alerta específicos. Se começarem a falar sobre abraçar lado sombrio, ou aspectos de você que a moralidade tradicional condena, indo muito além de simplesmente aceitar imperfeições humanas normais, se introduzirem práticas de invocação ou rituais que envolvem chamar entidades espirituais, se houver ênfase crescente em segredo absoluto, se começarem a retratar figuras demoníacas como heróicas, se houver pressão para se distanciar de família e amigos, se pedirem que você rejeite Jesus Cristo, ou blasfeme contra ele de qualquer forma, fuja imediatamente. Estes são sinais de que é um grupo satânico ou oculto perigoso. Se você já está envolvido em algo similar ao que descrevi, saiba que há saída através de Jesus Cristo. Não vou mentir. Não será fácil. Haverá batalha espiritual, intensa. Mas Jesus Cristo é infinitamente mais poderoso que Satanás e todos os seus demônios. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário tem poder para quebrar todo pacto demoníaco, libertar de toda possessão, purificar de todo pecado. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa quão profundamente você está envolvida nas trevas, não importa que pactos você fez, não importa que pecados você cometeu. Se você clamar o nome de Jesus, com fé genuína e arrependimento verdadeiro, Ele vai te salvar. Ele me salvou, e Ele pode salvar você também. Procure uma igreja evangélica que creia na Bíblia e entenda sobre guerra espiritual e libertação através do nome de Jesus Cristo. Não uma igreja que apenas fale de psicologia ou que negue a realidade de demônios, mas uma igreja que conheça o poder do sangue de Jesus, a autoridade do nome de Jesus e a obra do Espírito Santo. Seja completamente honesta sobre a profundidade de seu envolvimento. Renuncie a todos os pactos. Em nome de Jesus. Confesse todos os seus pecados. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e permita que irmãos maduros na fé orem por sua libertação completa. Para pais, especialmente de filhas jovens, orem proteção sobre elas, no nome de Jesus, diariamente. Ensinem-lhes a palavra de Deus, desde cedo. Mostrem-lhes que sua identidade e valor estão em Cristo, não em poder, aparência ou aprovação do mundo. Estejam vigilantes quanto a mudanças de comportamento, e tenham conversas abertas sobre os perigos reais do ocultismo, bruxaria, satanismo e nova era para cristãos. Entendam que guerra espiritual é absolutamente real. A Bíblia diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais, há pessoas sendo escravizadas por demônios, neste exato momento, em sua própria cidade. Mulheres exatamente como eu estava, desesperadas internamente por libertação, mas não sabendo que Jesus é a resposta. Suas igrejas precisam estar equipadas para ajudar essas pessoas quando elas buscam ajuda, não apenas com psicologia ou aconselhamento, mas com libertação real, através do poder do nome de Jesus Cristo, autoridade sobre demônios que Jesus nos deu, e discernimento pelo Espírito Santo. Orem especificamente e regularmente por pessoas presas em satanismo, bruxaria, macumba, nova era e outras práticas ocultas em sua região. Orem pelo Espírito Santo, pela exposição e destruição de organizações satânicas, operando nas sombras. Orem por proteção divina sobre jovens vulneráveis, e estejam dispostos a se envolver diretamente, mesmo sabendo que isso traz batalha espiritual, porque Jesus nos chamou para libertar os cativos. Minha vida agora é testemunho vivo de que não importa quão longe alguém vai nas trevas, não importa quão profundamente estão envolvidos com satanismo, a graça de Jesus Cristo é maior. A Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. O poder de Jesus é infinitamente maior
que o poder de Satanás, o sangue de Jesus é eficaz para purificar de todo o pecado, e o amor de Deus alcança até as profundezas do inferno, para resgatar aqueles que clamam pelo nome de Jesus. Eu sou prova viva disso. Jesus me salvou do inferno. Literalmente. Eu estava destinada à condenação eterna. Eu merecia estar naquele lugar de tormento para sempre, por causa dos meus pecados e pactos satânicos. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, me resgatou. Ele pagou o preço com seu próprio sangue. Ele me perdoou completa e totalmente. Ele me libertou das garras de Satanás. Ele me deu vida nova, vida eterna. E se Jesus pode me salvar, depois de tudo que fiz, Ele pode salvar absolutamente qualquer pessoa. Então, se você está presa em satanismo, bruxaria, feitiçaria, macumba, nova era, ou qualquer outra prática oculta, saiba com absoluta certeza que há esperança em Jesus Cristo. Saiba que libertação é possível através do sangue de Jesus. Saiba que você não precisa passar a eternidade no inferno. Jesus morreu na cruz por você. Ele derramou seu sangue para te redimir. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. E Ele está estendendo sua mão para você agora mesmo. Da mesma forma que estendeu para mim quando eu estava sendo arrastada para o inferno, tudo que você precisa fazer é clamar o seu nome com fé genuína. Ore agora se você quer ser salva. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecadora e que estou perdida. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu renuncio a Satanás e a todos os demônios. Eu quebro todo o pacto que fiz com as trevas. Eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida completamente ao Senhor. Salva-me. Jesus, liberta-me. Lava-me com seu sangue precioso. Eu creio que o Senhor me salvou agora. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você foi salva neste exato momento. A Bíblia promete: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você agora é filha de Deus. Seus pecados foram perdoados. Seu destino mudou do inferno para o céu. Você tem vida eterna, através de Jesus Cristo. Agora procure imediatamente uma igreja evangélica, que creia na Bíblia, para receber ajuda com libertação completa, e para crescer espiritualmente. Leia a Bíblia diariamente começando pelo Evangelho de João, or constantment. E toda vez que sentir ataque espiritual, declare: o sangue de Jesus me protege. Em nome de Jesus. Todo demônio tem que sair. Esta é minha história. Este é meu testemunho do poder salvador de Jesus Cristo. Este é meu alerta sobre a realidade do inferno e sobre o único caminho de salvação, que é Jesus. Que este testemunho sirva para abrir olhos cegos pelas trevas, libertar cativos do diabo e trazer glória ao nome de Jesus Cristo. Que o Senhor use minha história para salvar muitas almas do inferno. E que todos que ouvirem proclamem junto comigo: Jesus Cristo é Senhor. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Toda glória, honra e louvor ao Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Amém e amém. Se você precisa de salvação e libertação, clame o nome de Jesus agora mesmo. Ele está esperando para te salvar, assim como me salvou. Não espere até ser tarde demais. Não espere até estar no inferno como eu quase fiquei. Clame a Jesus hoje, agora, neste momento. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.